Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devocional Diário. Um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel, todo dia, ao vivo, às 7 da manhã, a gente está aqui de segunda a sexta. E a todo mundo que está chegando agora, sabe que eu atrasei 10 minutinhos para a gente começar. Acho que bom que a gente está aí. A razão de eu atrasar hoje foi de propósito. É só para você saber que eu não sou inteligência artificial, tá? Eu sou de verdade. A gente aperta um botão errado aí já era, né? Hoje é dia 15, certo? Segunda-feira, dia 15 de junho. Chegando no meio do mês, chegando no meio do ano. Bom momento para a gente fazer algumas avaliações, né? Algumas análises. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Que bom ver você aqui. Olha aí quanta gente já chegou. Rosileide, Rosivone, Francicléia, Carlos, Rose, Camila, Ricardo, Alisson. Deus abençoe, queridos. Carlinha, Robertinha, Jaqueline, Paula, Cristiane, Viviane, Eni. Amém. Deixa eu abrir a porta porque o meu cachorro está preso mais uma vez. Vem cá, Flop. Pronto, agora estamos de volta. Bom ter você aqui. Vamos lá então, nossa leitura de hoje, dia 15 de junho, hoje segunda-feira. Deus nos abençoe com mais uma nova semana, que você esteja começando bem a sua semana. Passagem de hoje, o título de hoje é Uma Influência em Deus. E o versículo é de Gênesis, capítulo 7, iniciozinho lá da história humana, história de Noé. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Se você conhece a história de Noé, você sabe que essa é uma história muito forte, né? Mas aqui está Deus dizendo: você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Então você pode entrar. Os filhos de Noé enfrentaram uma decisão de muito significado. Eles viviam em um mundo onde todos desconsideravam a Deus abertamente. A maldade era a norma. Ninguém teria condenado os filhos de Noé por viverem no mal como todo o restante da sociedade. Ninguém a não ser o pai deles. Em um mundo desenfreado, com atitudes longe de Deus e todas as formas de mal, eles eram afortunados por serem filhos de Noé. Quando seu pai os convidou para passarem os próximos 100 anos construindo uma arca em obediência a uma palavra vinda de Deus, os filhos de Noé tiveram que escolher entre acreditar nos que estavam ao seu redor ou a confiar no seu pai.
eles escolheram se juntar ao seu pai. Que testemunho maravilhoso da influência de Noé na sua casa. Que afortunado para Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos, que seu pai se recusasse a comprometer a sua integridade, embora todos os outros na sociedade tivessem feito isso. Sua vida é uma influência sobre os que estão ao seu redor também. Seu cônjuge, seus filhos são profundamente afetados pelas suas escolhas. Seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos também serão impactados pela sua vida. O mundo tenta persuadir as pessoas para seguir o seu padrão, mas a sua vida precisa mostrar em claro contraste um exemplo de uma pessoa justa. Sua vida deve demonstrar com clareza para as pessoas a sabedoria envolvida em seguir a Deus. Não subestime o efeito positivo que a sua obediência terá sobre aqueles que estão perto de você. Amém. O efeito positivo que a sua obediência terá sobre os que estão perto de você. Maravilhoso, né? Antes da gente orar, né? A gente sempre faz aqui uma pequena meditação, mas que texto maravilhoso, como ele me abençoa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a Bíblia não faz uma análise tão profunda, mas está lá escrito, Noé era o único. Talvez em algum nível isso envolvesse a sua família num comportamento diferente, mas era um mundo totalmente entregue ao pecado, a todo tipo de injustiça e falhas morais, e todo mundo sem caráter. E aparece uma pessoa, um cara que desperta para o fato de que o que está acontecendo não é certo, não está certo. É tão maravilhoso quando a gente tem essa revelação, esse descortino, que todo mundo que estava fazendo mal sabia que era mal, mas é o que todo mundo faz, a gente já se acostumou, a vida é desse jeito. Não é tão diferente de como a gente vive hoje. Quer dizer, era um só naquela época, graças a Deus hoje são mais, né? Deus, nesse versículo, fala, Noé, você pode entrar na arca porque você é o único justo que encontrei nessa geração. É muito forte isso. Mas o que eu nunca tinha me ligado é justamente isso, que talvez Deus esteja dizendo, ninguém mais, só você, ou seja, os seus filhos também, eu não salvaria nenhum deles, mas salvaria você, né? Mas como Deus só trata com famílias, né? Deus não trata apenas com o homem, ele trata com o homem e quem esse homem representa. Quando Deus manda Noé entrar na arca, ele manda levar os filhos, as noras, a esposa, a família. E claro, faz todo sentido. Mas os filhos poderiam, se são influenciados pela sociedade corrupta que estão inseridos, não seria estranho esses filhos dizerem, pai, eu não quero não, vai você, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Aparentemente eram homens adultos, tinham a opção de escolher. Mas eles aprenderam uma coisa tão importante com o pai deles, que na hora de escolher talvez não tenha sido tão difícil assim. Eles descobriram que o pai, por mais difícil que fosse manter um comportamento que era o contrário de todo mundo, isso não é fácil mesmo,
estava certo em fazer isso. E é muito interessante quando a gente vê isso em alguém que a gente admira, né? No meio de tudo, de toda a pressão que ele está vivendo, olha como é que ele está se comportando. Ele podia ser mais um que se entregou a tudo que todo mundo está vivendo, está fazendo. É muito mais fácil. Ainda tem um lado de que é o seguinte, é mais fácil fazer o que o mundo faz por vários motivos. Primeiro porque é isso, é mais fácil porque tudo para você está ali na frente, está sendo entregue meio que de graça para que você faça a coisa errada. E o outro lado é o mais complicado, especialmente para as pessoas mais jovens, nossos filhos. É o medo de que se eu não me comportar parecido com um grupo, eu não vou ser aceito nesse grupo. Um dos maiores medos hoje, talvez um grande mesmo, na sociedade, em qualquer idade, mas eu acho que principalmente na juventude, é o medo de não pertencer. Eu lembro que quando eu era garoto, bem novo, na escola, os amigos me perguntavam, por que você não fala palavrão? Todos eles falavam. E eu, ao invés de responder porque eu sou crente, eu dizia o que estava dentro de mim. Eu falava, eu não vejo necessidade, eu posso usar outras palavras, eu não acho que é certo falar palavrão. E eles sabiam que eu era crente, que eu era um cristão, inclusive filho de pastor. Mas por trás dessa pergunta talvez estivesse, por que você não é como a gente? Porque, de certa forma, você está atrapalhando um pouco que o nosso relacionamento seja melhor, porque você é muito diferente. E eu precisava escolher, eu posso falar igual eles falam, e eu não vou ter esse problema, o relacionamento vai ficar melhor, porque eu sou um deles. Ou eu posso não negociar um valor que eu considero mais importante. E olha que legal. Por causa do que o meu pai me ensinou. Pai e minha mãe. Os valores que eles me ensinaram, eu considero maiores do que me entregar à necessidade de ser aceito por todo mundo. Não foi o único desafio da vida e eu não passei com nota 10 em todos os desafios da vida, mas com certeza já era um preparo muito grande. Agora, se você não teve um pai ou uma mãe para ser um exemplo, ou se você não teve uma referência adulta para te ajudar a ter esses valores, com certeza fica muito mais difícil. Mas se hoje você é um adulto, você continua sendo tentado nessa área, não é? De se parecer com todo mundo para ser aceito. E também porque é mais fácil, porque já está ali. E o convite de hoje é tão maravilhoso, tão poderoso. Noé, ele é uma pessoa que foi honrada por Deus de uma maneira muito forte, muito contundente, porque escolheu, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa na sua história, escolheu se manter firme, permanecer justo, permanecer sem negociar com o pecado. É maravilhoso e é inspirador, né? Você sabia que a sua vida hoje já está sendo observada há muito tempo? Né? De vez em quando Deus me mostra algumas coisas nos meus filhos que eu percebo, eles pegaram isso da gente. Eles em algum momento observaram isso em mim, na Rafa, na minha esposa, e estão reproduzindo. E muitas vezes é algo bom, às vezes nem tanto, né? Às vezes é algo que a gente queria que eles não reproduzissem, não falassem daquele jeito, que não se ficassem reativos daquela maneira, seja como for, fossem melhores, mas os filhos em geral imitam. Às vezes eu vejo isso em outras pessoas. Eu adoro quando eu vejo
um pastor, um pregador que me tem como influência, falando muito parecido com o que eu estou falando. É maravilhoso. Isso aí, e ele deixa muito claro às vezes, olha, eu aprendi com você. Então, a gente é uma influência hoje. De novo o cachorro está preso, está chorando aqui. Eu não quero perder o fio da meada, mas ele não vai deixar eu falar. Você não sabe o que você quer, Cláudio. Vem para cá, vem. Aqui. Vou deixar aberto um pouquinho. O que é muito importante lembrar é justamente que isso não falha. Você pode não querer, eu prefiro não ser uma influência para ninguém. Essa decisão já faz com que você seja uma influência. Sempre tem alguém observando você, especialmente pessoas mais jovens que você, que aprenderam a olhar para você como uma referência mesmo. Especialmente filhos. Filhos não tem comparação, né? É o que tem de mais forte nesse aspecto dessa dinâmica. Mas a pergunta é, e aí, que tipo de influência você tem sido? Melhor ainda, que tipo de influência você gostaria de ser? Eu acho maravilhoso ter recebido boas influências. Eu acho fundamental buscar ser uma boa influência. Eu já tive algumas oportunidades de fazer a coisa errada e os meus filhos iam ver. E ali eu parei para pensar, falei, o que eu quero que eles vejam? E se amanhã, eles nem sabem numa decisão que eu tomei, mas isso vai se desenrolar e eu vou ter que contar uma história para eles. É uma história que eu gostaria de contar ou eu preferi que ninguém ficasse sabendo? Então as nossas decisões o tempo todo estão afetando outras pessoas. Aliás, se você for lembrar alguma coisa do que a gente conversou aqui hoje, queria que fosse isso. Não existe decisão na sua vida que é neutra. Outros sempre são afetados. E podem ser afetados para o bem, né? Ou não. Mas eu queria, junto com você, pedir a Deus que nos ajudasse, que nos alertasse. Não, especialmente porque tem algumas decisões que a gente vai tomar que vão afetar a vida inteira. Pensa em Noé e os seus filhos. Se um deles, porque logo depois tem um episódio que os irmãos, os filhos de Noé, revelam comportamentos diferentes e um deles tem um comportamento muito ruim. Imagina se ele chega para o pai e fala, já tem gente aí, você tem 2 filhos aí que vão trabalhar, eu vou continuar vivendo a minha vida aqui, eu nem acredito nesse negócio de que vai cair essa chuva toda aí. Seria uma decisão por uma vida inteira. Se nos próximos 100 anos eles tiveram filhos e netos, bisnetos, todo mundo seria afetado por essa decisão. Absolutamente todos. Então, cada pequena decisão. Ontem eu estava falando no culto de manhã de pessoas, e muitas pessoas, que decidiram parar de frequentar a igreja. E pensam que isso aí não tem problema nenhum, mas está afetando a vida dela e a vida de muitas pessoas. Pouco tempo atrás eu ouvi um pastor mencionando algo muito interessante numa conferência de pastores. Ele fala de homens que um dia dividiram uma igreja, que tomaram uma decisão de sair e levar um povo junto com ele. Dividiram a igreja. Já viu isso acontecer várias vezes. E que para eles é só isso, mas tem muito mais envolvido. Naquela igreja vai ter gente que não vai ficar e nem vai junto com ele. Não vai ficar numa igreja, não vai nem ficar na outra, e vai se desacreditar completamente de pastores, de ministros e de igreja. E a responsabilidade cai sobre quem? Quem foi que facilitou que isso acontecesse? Todas as nossas decisões, pequenas, médias ou grandes, estão já afetando muita gente. Que decisão que você vai tomar hoje que você não parou para pensar nisso? Todos que vão ser afetados.
Vamos pedir a Deus mais uma vez que nos dê sabedoria para permanecer firme nos valores, nos princípios que Ele nos deu. Aí você não vai se arrepender, vai se alegrar muito pelo efeito que isso vai ter na sua vida e na vida de muitos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã de segunda-feira, obrigado pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor, pela tua bondade, revelada de tantas maneiras. Um novo dia, uma nova oportunidade, é uma revelação do teu amor, teu perdão, é uma revelação do teu amor, sua paciência, sua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor cuida de nós. Tira de nós, meu Pai, essa mentalidade distorcida de que nós precisamos, de alguma maneira, garantir o teu amor na nossa vida, precisamos nos esforçar para que isso aconteça, precisamos nos comportar perfeitamente para sermos aceitos. Porque há pessoas, talvez, que nesse momento estão bem porque vieram de um domingo onde estiveram em contato com a tua palavra, mas que amanhã pode tomar uma decisão errada e isso afeta totalmente a maneira como o relacionamento acontece. Que nós estejamos totalmente convencidos de que tu és um Pai que nos ama para sempre. Que essa seja a base da nossa vida, a certeza do teu amor. E que isso afete nosso comportamento, nossas decisões, as escolhas que vão aparecer nessa segunda-feira. Que cada uma delas seja, meu Pai, permeada da verdade de que o Senhor nos ama e que a resposta apropriada é te amar, é reverenciar, honrar, é nos comportarmos de maneira que o Senhor aplaude, que considera justo, reto, apesar do mundo que vai na contramão. Especialmente, que possamos amar as pessoas como Jesus amou, porque esse é o lugar mais alto da nossa adoração. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. Dirige-nos, meu Pai. Que essa segunda quinzena do mês de junho possa ser marcada por coisas novas que o Senhor tem preparado para nós e nós estamos entrando por cada porta, aproveitando cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado por tão grande amor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olha, obrigado pelo carinho de vocês. Estou recebendo aqui os parabéns pelo Dia do Pastor. Amém. Foi ontem e foi muito bom. A gente sempre agradece a Deus e honra esse ofício tão importante. Queridos, hoje a gente ouviu sobre como tem alguém sempre olhando para a gente, quer você perceba ou não. E você também está sempre olhando para alguém como referência. Como isso é importante. Como isso é poderoso. Eu repito muito porque eu fico procurando a palavra certa e essa é a melhor, né? É muito poderoso quando você tem a referência certa. Quando você olha, você mulher, né? Olha para uma mulher de Deus, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela ama a Deus, como é que ela trata o marido, como é que ela trata os filhos, e você fala, isso é bom, é assim que a gente tem que ser, e aquilo te inspira. Quando você olha homem, né, para um homem, você fala, olha, esse cara está tomando as decisões certas, olha como é que a família dele realmente não é de fachada, é de verdade, e ele tem um espírito bom, e deve ter gente que nem acredita, né, que seja assim, mas eu estou vendo de perto e aquilo te inspira. Isso é muito importante. Mas mais importante é quando você finalmente pratica.
E não apenas gosta e concorda com aquilo, porque você agora vai ser essa pessoa que outros vão olhar e vão falar: é isso que eu quero para a minha vida. Você vai ser um exemplo para os seus filhos. É a melhor coisa do mundo, é quando nossos filhos nos veem como bons exemplos, ao invés do contrário. Quando a gente perde o respeito, quando eles não confiam mais, quando eles desacreditam de nós, porque não veem firmeza na nossa vida. Nossos filhos precisam ver que nós somos tementes a Deus. Nossos filhos precisam saber que no meio de uma adversidade nós não nos comportamos como o mundo se comporta, que nós colocamos a nossa confiança nele. E ele sempre está lá. Ele nunca falha. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima segunda-feira. Se tudo der certo e eu conseguir acordar, amanhã a gente está aqui de volta. Terça, 7 da manhã. Bom demais estar com você. Deus abençoe e até a próxima.